Dando sequência às atividades dessa tarde, convidamos o vice-reitor da Universidade Federal do Pampa, professor Maurício Aires Vieira, e a técnica administrativa e educação, Viviane Gentil, para ministrarem a palestra A História da Unipampa e o Perfil do Aluno na Educação Superior. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de iniciar, já que se movimentaram um pouquinho, né? Para que a gente possa se conhecer um pouco também. Nós trabalhamos com 10 unidades distintas aqui na Unipampa. E eu sou pedagoga, sou de origem aqui do campus Bagé, né? E hoje trabalho junto da Prograde. Nós teremos muitos contatos durante o ano, porque eu desenvolvo a gestão da Coordenadoria de Desenvolvimento e Planejamento, onde praticamente toda a parte pedagógica e nosso contato se dará nos próximos anos, né? E para a gente possa conhecer um pouquinho melhor de quem está aqui, todo pedagogo sempre faz uma intencionalidade inicial de diagnóstico, né, do pessoal que está aqui. Então, pessoal de Alegrete, por favor, que está aqui conosco hoje, poderia se manifestar, se levantando, já foi uma ginástica inicial, né? Pessoal de Alegrete, palmas aí para o pessoal de Alegrete. Bagé. Bagé, vai Anderson. Vamos lá. Dom Pedrito. Olha só, Caçapava. Caçapava, muito bem. São Gabriel. Pessoal de São Gabriel. São Borja. Santana do Rio de Janeiro. O coordenador do direito está feliz, se livrou da visita. É o professor. Santana, Itaqui. Uruguaiana. Muito bem. Nosso Rico Jaguarão. Só as meninas que chamam. Obrigada, pessoal. Bom, eu tenho uma tarefa inicial aqui de conversar com vocês e uma fala que a gente já vem fazendo em alguns campos, quando nós fizemos o acolhimento, né, dos servidores, e nós acabamos indo a todos os campos, aos campos fazer esse diálogo, né? Mas eu queria parabenizar todos vocês que estão iniciando esse processo de gestão e aos que estão continuando, em nome do meu ex-aluno Gabriel, né, que já foi meu aluno lá na Unicruz, e que agora a gente se reencontra aqui nos processos de gestão da Unipampa. Então, em nome dele, gostaria de cumprimentar todos vocês que estão aqui, né, e que estão encarando esse novo desafio de estar junto da gestão e os que encararam também permanecer nesse desafio. A Unipampa, ela traz uma história carregada de muitas emoções, especialmente, obrigada, tá, pessoal? Especialmente na nossa região da campanha, né? Nós temos aqui. E hoje eu queria só dar uma pequena pincelada com vocês, junto com o professor Maurício, que me acompanha nessas pesquisas, que traz o perfil e a responsabilidade social que nós temos junto dessa realidade que nós nos colocamos aqui na região da campanha. Tá? Eu desenvolvi a minha tese, já apresentei há alguns anos, né? Mas ela está especialmente linkada com esse processo de criação da Unipampa, e
E esse processo se constitui a realidade da Unipampa e por que ela foi criada aqui nessa região e com que personalidade, qual é o perfil dessa instituição. Então, essa universidade, como bem o reitor colocou aqui para nós, ela tem um perfil diferenciado, porque ela se instala numa região que apresenta um IDH baixo, né, e vários fatores econômicos que carecem do desenvolvimento e o entendimento, né, que a universidade ela pode contribuir no desenvolvimento dessa região da campanha. Para isso, então, se pensaram processos de criação, implementação e implantação de universidades em todo o Brasil. Entre as criações se deu, então, a criação da Unipampa. Mas vejam que autores nos colocam que a implantação e a implementação de uma nova universidade não é um processo fácil, porque ela requer anos de planejamento e anos de planejamento contínuo também para a sua implantação. Mas nós temos um teórico que trabalha muito a questão das políticas, que nos traz a realidade de que as políticas públicas, especialmente relacionadas com a educação, ela sofre influências permanentes dos atores que estão ali e também de todo o processo que envolve a implantação dessas universidades. E eles nos dizem, né, que Oliveira, 2006, nos diz que nós temos algumas vezes limitações de planejamento na implantação de algumas novas políticas. E nos nossos estudos nós entendemos que nós tivemos algumas limitações de planejamento no início da estruturação das novas universidades no Brasil, não só da Unipampa. E isso interferiu diretamente nos seus processos de implantação. E também a característica de democratização. O que nós entendemos por democratização, que é o perfil que todos nós usamos, né, dentro dos nossos projetos pedagógicos e também está presente no projeto pedagógico institucional da Unipampa. Mas temos que ter muito cuidado, que a expansão da educação superior, ela não garante em si todos os processos de democratização. Expandir novas vagas está aquém do processo de democratização. Então, o Ristoff, que é um autor que trabalha muito as questões universitárias, ele coloca para nós que a expansão não pode ser confundida com democratização, se define pelo crescimento expressivo do sistema e, é claro, pela interferência que essa universidade vai fazer também nos ambientes que ela domina. Para isso, a Unipampa, ela nasce num primeiro ciclo de expansão que nós tivemos na década de 2000. Em 2003, nós tivemos um primeiro ciclo de expansão no Brasil da educação pública, né, superior, entre 2003 e 2006, quando se deu a chamada expansão e interiorização da educação pública, com a criação de 10 novas universidades e 49 campi em universidades já constituídas, né, mas campi que fossem na denominação de interiorização daquelas universidades que já existiam. Porque a história nos conta que havia uma concentração das universidades públicas nas grandes metrópoles. E para reverter esses processos é que se entendeu, né, a importância da expansão da educação pública, mas também o processo de interiorização dessas universidades. Num segundo ciclo, então, nós temos o REUNI. E muitos confundem achando que a Unipampa é derivante do REUNI. Não, ela é muito anterior a isso. Ela usou verbas do REUNI no segundo momento, mas ela tem um processo anterior, então, desse primeiro período, desse primeiro ciclo de expansão. E depois nós temos um terceiro ciclo de expansão de educação superior no Brasil, que é a questão dos interfaces e as questões da internacionalização, né? Então, um outro processo de ampliação da educação superior, quando nascem essas universidades
que nós conhecemos lá do Foz do Iguaçu, lá naquela região, né, quando nascem aquelas universidades e outras também na fronteira superior. Esse primeiro ciclo de expansão é onde nós nos localizamos, a Unipampa. E ele teve uma característica muito especial, porque esta expansão, ela não se deu com um planejamento prévio de como aconteceria essa expansão. E esse é o maior detalhe, que para nós, na área de pesquisa, é extremamente relevante. Por quê? Se entendeu na época, né, que a expansão se daria justamente pelo fomento da comunidade. O diagnóstico da realidade de todo o Brasil, e onde haveria, então, esses atores sociais que se organizariam e pleiteariam, ou seja, demonstrariam a necessidade de implantação de uma universidade. Os agentes políticos se movimentaram. E os agentes de lideranças regionais também se movimentaram. E se movimentaram em todo o Brasil, certo? Nesta região aqui, nós tivemos dois grandes movimentos, não só aqui em Bagé. Nós tínhamos um grande movimento dos colegas lá em Alegrete, que existiam lideranças regionais, tanto políticas como da própria região, que mobilizaram vários encontros em diferentes municípios, né, junto com as lideranças políticas desses municípios, tentando colher a necessidade de implantação de universidades, ou de camping de universidades. Com este movimento, a região noroeste e a fronteira mais para o norte, lá em cima, fez um movimento. E nós aqui no sul fizemos outro movimento. Porque se entendia que as grandes universidades estavam concentradas, Santa Maria, o FSM, né, a URGS, então havia uma concentração em toda uma região que não tinha oferta. Para isso, esses dois grandes movimentos, eles começaram então a fazer reuniões nas comunidades. E o que aconteceu? Que o maior movimento se deu para essa região do Pampa. Na época eu residia em Ibirubá, que é uma cidade do noroeste, né? Eu me recordo perfeitamente, minha conterrânea aqui de Ibirubá, do movimento que foi feito na época lá também, para que se colocasse, né, a universidade naquela região, com campus em determinadas cidades. Bom, em virtude disso, nós tivemos algumas lideranças desta região aqui, fortes, como o prefeito de Bagé, na época, o Mainardi, que hoje é deputado, que conseguiu mobilizar muitos prefeitos dessa região e também mobilizou muitas lideranças políticas. Com isso, se fortaleceu esse movimento, né? E se previu, então, o primeiro ensaio da Unipampa, que foi a universidade que se chamava Consórcio da Metade Sul, que estaria juntando forças da Universidade de Santa Maria e da Universidade de Pelotas para constituir uma nova universidade, que é a Unipampa, que nós conhecemos hoje. Forças políticas da época foram muito grandes. Nós tínhamos a deputada Maria do Rosário, que defendia que essa universidade estaria mais vinculada a Alegrete. E o deputado Pimenta defendia que estaria mais ligada a Bagé pela força da mobilização do Mainardi, que era prefeito aqui na época. Você sabe onde ficou centrada a força, né? E então se constituiu esta universidade pelas demandas da própria comunidade. Se vocês tiverem interesse na tese que eu publiquei em 2016, 2017, lá existem, né, esses elementos onde mostram como se deram essas reuniões, como se deram as reuniões lá em São Gabriel, como se deram as reuniões em Dom Pedrito, em Caçapava, outras cidades aqui, todas que tinham interesse nas unidades nas suas cidades. E como as prefeituras tinham que se comprometer a
mas não de prédios. E para isso, então, dentro desse programa Expandir, as prefeituras tinham que se comprometer com o governo federal em ceder os prédios para que essa universidade pudesse existir. E esses prédios poderiam ser públicos ou que a prefeitura alugasse, ou enfim, ou aquelas lideranças daqueles municípios deveriam dar conta, então, dessa estrutura física. É assim que surge a nossa universidade, já com essa deficiência inicial de infraestrutura física e com deficiência inicial de recursos para a estrutura física. Então, muitos dos problemas que nós temos hoje são derivantes desse processo também de criação e implantação desta universidade. Né? Aí, então, nasce essa universidade, começam a se definir as cidades, os locais, uma participação da comunidade muito forte, onde seriam implantados esses novos campi, né? A parceria com as prefeituras era fundamental e um foco na redução de desigualdades aqui dessa região. Tá? Junto disso, né, nós tínhamos então uma política pública de modelo federativo que pensava essas novas universidades a nível nacional, né, e previa padrões para essas novas universidades que seriam implantadas. Esses padrões visavam quebrar paradigmas das universidades já existentes. Então, era criar, mas também criar novos modelos universitários. Esse era o foco inicial dessa ampliação e expansão dessas universidades, visando que esta universidade que se implantava no interior das cidades de todo o Brasil poderia mobilizar as comunidades no sentido de desenvolver estas comunidades, potencializar elas de forma social, cultural, econômica, enfim, trazendo maior geração de renda também para essas universidades. Com isso, a região da campanha tinha, então, a intenção, né, e traz, então, essa universidade. Vejam só, que para a criação dessas 10 universidades, 43 campos em 68 municípios do Brasil, se tinha um orçamento de 592 milhões em 2006. Então, é um orçamento extremamente reduzido. Ele previa praticamente só investimentos em pessoal. Tá? E depois, no Reúne, em 2007, é que houve mais investimentos para a expansão. Mas vejam que nós, aqui em Bagé, além desta história da questão da reivindicação da comunidade e dessa política que estava sendo implantada pelo governo, oriunda das reivindicações sociais, estava presente, né, um autor que nós estudamos na área da educação, que é o Wall, né, Imagem do Brasil, que é o contexto das influências do texto e da prática. Né, e que isso faz, então, que essa universidade realmente se concretize. A influência se deu pela mobilização popular, todas as mobilizações. O texto se deu pela constituição da política e os pressupostos legais dessa política. E a prática, então, é realmente a criação dessa universidade. Mas nós tivemos aqui antecedentes extremamente significativos. Vocês não se perguntam por que Bagé teve mais força, talvez, que Alegrete? Ou por que Bagé teve mais força de mobilizar a Unipampa do que uma região lá do Noroeste, Juí, por exemplo? Existia uma força aqui que nenhum lugar existia, que eu chamei na minha tese de antecedentes, que era a força de uma universidade que tem nessa região e que estava falida, e que era enraizada nessa região, e que tinha muito potencial regional, e que as pessoas acreditavam nessa universidade, porque ela era oriunda desta região, que se chama Unicamp. As lideranças da Unicamp
estavam em toda a região. A Urcamp tinha camp em Itaqui, tinha camp em São Borja, Caçapava, coincidentemente, Bagé, coincidentemente, São Pedrito, coincidentemente, Santana, coincidentemente, vejam as coincidências, certo? Só não Uruguaiana e Jacadão. O resto, tudo, a Urcamp estava colocada. Uruguaiana, por uma situação ligada à governança de lá, do prefeito que constituiu muito fortemente na época e conseguiu, e Jaguarão por um outro histórico também político da região que constituiu então o campo lá. Mas, no demais, as forças políticas estavam mobilizadas em prol da Urcamp. Porque esta região, essa universidade já tinha história aqui, e esses antecedentes fizeram com que várias forças se mobilizaram. E havia um discurso na época que esta Urcamp seria federalizada. Então, esses prédios da Urcamp, as pessoas da Urcamp, os alunos da Urcamp, passariam a fazer parte da Universidade Federal. Então, eu nem preciso dizer para vocês a força humana que existiu para isso acontecer. Todos os pais de toda a região ficaram felicíssimos com isso. Né? Imagina, o meu filho eu vou deixar de pagar e ele vai passar por uma Universidade Federal assim, tchum, de surpresa. Né? Os funcionários da Urcamp, os olhinhos deles, sabe como é que tá, né? Brilhando. Eles iam se tornar servidores federais. E isso fez com que esta universidade, Urcamp, junto com a força do Mainardi e do Pimenta, mobilizasse toda esta região. Ônibus, diárias, deslocamentos, alimentação, para fazer reuniões e encontros, para que esta universidade fosse federalizada. Mas, para quem estuda da legislação, sabe que isso é impossível. Porque já na Constituição de 88, não poderia mais acontecer. Mas você sabe que tem pessoas de uma boa lábia, que vendem uma boa história. E as pessoas em si, elas acabam acreditando, ainda mais quando lideranças políticas estão envolvidas. Então, esses antecedentes fizeram com que a Urcamp mobilizasse, vários encontros. Inclusive, tem um simbólico chamado Abraça Urcamp, que se mobilizaram ônibus de toda a região. Mais de 5.000 pessoas vieram aqui para abraçar o Urcamp. Tá? Caravanas invadiram Bagé. E esta história foi vendida para que, em 27 de julho, né, nós tivéssemos, pode passar, Maurício, a presença aqui em Bagé do presidente Lula, que veio anunciar a criação da Universidade Federal do Campo. As minhas entrevistas de tese foram muito interessantes, porque eu entrevistei o Mainardi, todas as pessoas que envolveram-se, mas também pessoas aqui da região, de outras cidades, São Gabriel, Lara, São Borja, Itaqui. E aí aqui, nesse dia, tinham mais de 100 ônibus que vieram para cá. E a segurança de Bagé foi totalmente modificada para receber o presidente aqui. E um dos meus entrevistados na tese contou assim, isso é verdade, mas acredito, que na época o Haddad, né, e o presidente estavam já quase sobrevoando Bagé, e aí então começaram a falar, porque eles iam falar aqui, né? Iam fazer o quê? O que queria falar no discurso e tal. E aí foi falado, não, mas não pode ser federalizada. Ela é uma nova universidade. Não existe. E aí estava o pessoal jurídico, explicou para o presidente que não era uma federalização, que era a criação de uma nova universidade. Né?
Universidade Federal do Pampa, não era Unipampa, era a Universidade Federal do Pampa. Desceram do avião, foi toda aquela coisa, aqueles ônibus, aquele pessoal com as bandeirinhas, Aí, abriram aquele painel ali que tinha, e vamos então anunciar a nova universidade nesta região, que vai ter a campus. E aí o pessoal que estava ali com as bandeirinhas, né? E assim, uma nova universidade. Não é a federalização do campus. Então foi um choque para todo mundo naquele dia, mas uma felicidade. Era uma confusão de emoções. Ao mesmo tempo que as pessoas ficaram felizes, elas se chocaram. Porque houve essa confusão no início, muito forte. Por isso que nós também colhemos resquícios desta época. Né? E às vezes eu escutava os coordenadores anteriores, o Maurício falavam assim, né? As pessoas não identificam a Unipampa como uma universidade federal. Vejam da onde que nós surgimos. As pessoas entenderam que nós teríamos uma universidade como a Unicamp. Então, é difícil mudar essa cultura. As pessoas fazem essa relação. Por isso que muitas coisas que nós colhemos são oriundas desse processo. Tá? Então, esses antecedentes fizeram essa realidade. E para que a Unipampa, sem recurso financeiro, pudesse ser implementada em 2006, então se criou esse consórcio entre as duas universidades, que vinham então o recurso da Federal de Pelotas e Federal de Santa Maria, tanto que todo o processo inicial foi feito por essas duas universidades. Quem é jurássico, assim como alguns de nós aqui que é desse tempo, de 2006? Mais alguém? 7. 2007. 8. Ai, Lima, graças a Deus. Leonardo. Simone. 2009. Já tem uns que podem me ajudar a contar a história. 2010, 11, está aumentando o número de braços, como eu disse, 12, 13, ai, Narcisa viu, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vejam que coisa bonita, né? Porque nós somos de várias épocas, assim, tem uns que são mais assim, jurássicos, tem uns que são adolescentes, né? Uns são as crianças, são os bebês, né? Todos estão ajudando na criação do Unipampa. Isso que é bonito dessa universidade, né? Que vai sempre florescendo, vai trazendo pessoas novas, enfim, né? Então, nessa realidade é que a gente se colocou. E vejam, a ideia inicial, então, era 10 campi e 14 cursos. Essa era a ideia inicial, lá em 2005. Tem um panfleto que foi distribuído na hora, lá que o estava aí, né? Que tem esse detalhamento de que cursos, que campi, como que isso estaria, né, deslocado. Então, vejam aqui, essa aqui é a partezinha do panfleto. Essa aqui, então, seria a universidade, com esses cursos iniciais, sem departamentos, com áreas de estudo, né, frisando a importância de uma universidade diferenciada. E aí foi bem divertido fazer a pesquisa, porque era assim, um ano era 14, 2 meses depois era 16, aí 16 cursos, aí 2 meses depois já eram 18, aí 2 meses depois já eram 21 cursos. Quando chegou a mesma efetivação, eram 36. Bem certinho, como tinha sido planejado, né? Planejamento ótimo. 14 para 36 cursos. Beleza. Né? Então, isso interferiu realmente nos processos. E vejam que a nossa sigla inicial também era um pouquinho diferente. Né? Depois, ela foi se modificando para que não houvesse confusão com outras unidades federais. E aí, em 2006, na proposta inicial da Unipampa, se pensava, então, em 26 cursos, que atingiriam em 10 mil alunos, uma previsão de 400 docentes e 400 técnicos, né, divididos, então, em médio e superior. Né? Essa era a proposta inicial. Vejam que a gente foi crescendo, né? Foram feitos vários tipos de mobilização,
Aqui nós temos, então, o retrato da Unipampa com a UFSM, com os vínculos da UFSM e os vínculos aqui da UPF. E esses planejamentos iniciais também interferiram bastante, porque na Constituição da Unipampa, o perfil de gerenciamento dos cursos que estavam vinculados à UFSM eram mais realmente de orientação direta da UFSM, tanto que os PPCs, né, foram realmente os da UFSM, colocados nas unidades da Unipampa. Os servidores tinham vínculo direto com a UFSM. A diferença também foi que professor que estava concursado já ia para a unidade, servidor já ia para a unidade. Então, aquele diretor de campus já era alguém concursado para aquela unidade. Diferente da UFPEL, que deu mais autonomia de criação dos PPCs, não precisava ser igual ao da UFPEL, mas indicou para cada unidade um gestor, um diretor. Então, eram lá, pessoas de lá, que vinham então assumir aqui. E também, primeiro o servidor docente tomava posse na UFPEL e depois ele era direcionado para cá, né, para as unidades da UFPEL. Então, já começou um pouquinho diferente a própria estrutura. Quanto à professora Maria Beatriz, nem todos talvez conheceram, né? Que no dia que foi determinado, em 2018, que realmente estaria fora esse vínculo, ela não teve preocupação com a UFSM, porque já tinha essa redistribuição toda. Mas a UFPEL, ela teve que ir lá dar um canetaço, botar um ônibus estacionado na frente da UFPEL e dizer, ó, eu vim recolher os meus funcionários. Então, isso também foi um pouco diferente. Além disso, o vestibular foi períodos diferentes. O início do ano letivo foi períodos diferentes. Tá? A estrutura pedagógica era diferente. Eu acho que vou ter um pouquinho também. A média era diferente. Ela era a média de aprovação da UFSM era 6, aqui era 7. Lá tinha um sistema acadêmico, aqui tinha outro. Né? Bom, e aí se dá as duas faces da Unipampa. A Unipampa nasce facetada, né, com duas faces. E o maior desafio em 2008, então, com a criação da Unipampa e a implantação de uma comissão especial para essa implantação, era quebrar todos esses paradigmas e constituir realmente uma universidade que não tivesse duas faces. Então vejam que vocês podem ver lá nos PPCs de vocês, talvez resquícios ainda dessas situações. Vocês têm resquícios no CI dessa situação. Vocês têm resquícios disso ainda na vida acadêmica dos cursos. E isso é importante a gente entender, que nós criamos facetados de duas faces diferentes, com duas origens e com dois padrões distintos. Então, diferenças que nós temos aqui em Bagé e Alegrete, por exemplo, não é por acaso, não é porque Alegrete é revoltado ou que Bagé é revoltado, não, é que nós éramos de universidades diferentes. Então, agora, até que a gente constitui uma única universidade, é um desafio. Tá? Podemos passar? Então, vejam que o primeiro vestibular foi ofertado para 49 cursos, tá? Nessas facetas separadas. Okay. Começam os primeiros concursos da Unipampa, em 2006. Pode passar. A primeira prova foi em maio, né? E aí, com essas diferenças. Então, esses movimentos todos que eu estava falando para vocês. Okay, Maurício? E aí, então, as diferenças entre uma realidade e outra, né? A UFSM começou em setembro, a UFPEL começou as aulas em outubro, a UFSM tinha um complexo de 5 campi com 10 professores, 60 aqui. Desculpa, a média era 70 no UFSM, aqui era 60. As chefias eram de uma forma organizada na UFSM, aqui existiam cargos de confiança, como eu coloquei para vocês. O vestibular foi nos dois, né? E na UFSM, então, os PPCs foram importados da UFSM e da UFPEL, eles foram produzidos pelos próprios campos.
foi a comissão que foi então homologada em 2008 na criação da Unipampa, né? E eles tinham como tarefa unificar, constituir identidade, uma estrutura acadêmica administrativa única, uma retomada de princípios das políticas de expansão, e os princípios da política de expansão eram características de matriz curricular diferenciada, eu já vou listar aqui para vocês quais foram. E participação da comunidade acadêmica, lei da criação, instalação da reitoria, que até então não existia, reitoria da Unipampa, né? Não existia essa reitoria, e na previsão orçamentária nem existia também. Nem na lei da criação não existia reitoria. Bem legal, bem planejado. Né? E depois os documentos institucionais todos, PDI, regimentos, estatuto, tudo isso tinha que ser produzido. Nós tínhamos em 2007, então, antes dessa criação, esta realidade aqui, em funcionamento, tá? E essa realidade de servidores, ok, Maurício? E tivemos, então, com a lei da criação, esse processo de 2005 a 2006 e depois em 2008, então, realmente com a lei de criação. Houve, então, por que essa construção da nova identidade foi importante? Porque tinha que ter uma gestão democrática, no sentido de constituição de grupos de trabalho. Vocês podem ver na história da Unipampa, cheio de GT, cheio de GT, para poder envolver todos os campi. Tá? Interação entre as lideranças e o início do planejamento estratégico dessa universidade. Porque até então não existia, era oriundo ou da UFPEL ou da UFSM. Então, em 2008, que realmente começou o planejamento da Unipampa. A construção dos conselhos, colegiado, reitoria, estrutura do campus, pensando que cada prefeitura é que tinha que ceder a infraestrutura, continuava ainda assim, né? A inovação necessária para essa nova, com projetos, processos administrativos diferentes, com mobilidade entre campos, né? A previsão inicial era essa, que os alunos teriam mobilidade e os docentes teriam mobilidade, né? E que seria multicamp, a reitoria seria multicamp, não haveria uma centralidade em nenhum campus, né? Tanto que quem é mais antigo sabe que as reitorias eram espalhadas por todos os campos, para não haver uma centralidade de exercício da gestão, né? Então havia necessidade de se implantar um modelo diferenciado. Esse foi o discurso da época. Com inovações curriculares, com eixos curriculares, com mobilidade entre campos, com superação dos modelos administrativos tradicionais e com uma gestão descentralizada. E aí, para também criar uma identidade, foi criado o símbolo Unipampa. Tá? Se contratou uma empresa, então, para fazer esse símbolo, né? E essa aqui é a descrição desse símbolo. O que representa, então? A questão do verde, né? A questão da ondulação do pampa, por que foi escolhida essas letras, o que significa aquela folhinha ali em cima, né? Toda a simbologia dessa logomarca também foi pensada no sentido de trazer a unicidade para a Unipampa, porque ela não tinha uma identidade própria em 2008. Ela era um consórcio. E aí começou-se a pensar esta universidade, né? Essas questões que passou também pela marca da Unipampa. Agora, se vocês me perguntarem por que não ficou o UFP e ficou Unipampa, tenho várias teorias. Várias teorias. E é um revelar de situações, assim, que eu vou falar do tá? Vou fazer tanta coisa. E aí, se dá essa realidade. Aqui, então, quando começam as construções dos prédios, a professora Maria Beatriz, que foi, então, presidente da comissão de implantação e depois se tornou a primeira reitora da universidade, né? Junto com o professor Norberto, logo ali na foto de baixo, que era o vice-reitor. E essa aqui foi o nosso retrato na época da criação, 2008. Esses aqui foram a nossa realidade
de docentes, né? Na próxima lâmina nós temos a realidade dos técnicos, na criação, e depois, e aqui a estrutura inicial de planejamento, então, que se deu para conseguir constituir essa universidade. Para isso também foram investidos em seminários docentes. Haviam grandes encontros na universidade porque existia recurso específico para isso, porque nós estávamos em implantação. Então o recurso que a Unipampa recebia era diferenciado, justamente pelo processo de implantação. E havia recurso para que a gente fizesse uma vez por ano, no mínimo, um encontro geral de docentes para constituir essa identidade de Unipampa, para as pessoas se conhecerem entre si, saberem da existência de todos os campos, né? E esses seminários, então, aconteciam uma vez por ano em Santana do Rio Grande, né? Uma cidade que era muito acolhedora, né? E aí, então, a gente fazia esses seminários lá para conseguir dar essa identidade docente e para que a gente conseguisse reconhecer a Unipampa como uma universidade. Então, vejam, nós nascemos fruto de uma mobilização regional. Às vezes eu escuto professores dizendo assim, não nos querem aqui. Não, eles querem. Eles pediram a Unipampa. Só que não deu bem como eles pediram, mas veio. Né? As pessoas querem a Unipampa. Elas sonharam com essa universidade. Só que talvez a gente não corresponda 100% ao sonho deles. Mas as pessoas sonharam muito com essa universidade. Então esse discurso de dizer que as pessoas não nos querem, não é real. Elas nos querem. Só que talvez o nosso ato pedagógico não esteja bem dentro do perfil que as pessoas esperam de nós, nesta região. Mas por que botaram tal curso lá? Porque aquela comunidade escolheu inicialmente. Achavam que esse curso poderia colaborar. Só que elas também achavam que aqueles cursos que eram da Unicamp iam ficar. Então, eram os cursos da Unicamp mais os da Unipampa, entendem? Eram os dois. Então, por isso que tem muito curso diferenciado em cada unidade. Porque eram os que a Unicamp tinha, mais esses novos que estariam se instalando. Então, essa é a realidade inicial. E as pessoas tinham essa expectativa. Nós, quando nos constituímos como Unipampa, passamos a criar cursos. Vejam que inicialmente se tinha decidido por 14 cursos aqui na região. Quando os primeiros docentes assumiram, os primeiros técnicos, os primeiros conselhos foram formados, outros cursos foram criados. E aí eu pergunto, eles também foram criados com essa mesma estratégia inicial da criação da Unipampa? Aqueles 14 cursos iniciais eram o que a comunidade pediu. E agora nós temos 69 cursos. Então, a expectativa regional também atravessa as nossas práticas. Mas as nossas práticas também atravessam essa realidade regional. E a nossa responsabilidade na sua criação, ela é muito grande. Porque vejam a expectativa que foi depositada diante dessa nova universidade. E até que ponto nós estamos dando conta de toda essa expectativa que realmente foi colocada. Eu não podia parar um dia inteiro, né? Quem conhece sabe como né, Leonardo? Não vou você falar. Mas, pesquisar o Unipampa nos traz uma curiosidade. Porque é assim, pesquisar o nosso ambiente de trabalho. Conhecer melhor esse nosso ambiente. Conhecer melhor as pessoas que fizeram parte da construção da universidade. Porque elas deram um perfil inicial para essa universidade. Quem é que você já tinha tido contato com essa história? Bart. Nós duas, eu vou em essa parte. Aí vocês não podem levantar, fui eu mesmo que contei.
mandatos antecedentes a gente revivia mais esses processos. Talvez, né, com essa minha fala, a gente possa induzir outras falas dos campi, para que a gente discuta melhor essa nossa realidade e talvez possa também entender quais serão os nossos planejamentos estratégicos para evidenciar ainda mais essa Unipampa, né? E que hoje traz um perfil bem diferente, né, Maurício? Muito pertinente a fala da Viviane, e aqueles campos que nós já tivemos a oportunidade de falar sobre o seminário, né, o acolhimento dos ingressantes, nós informamos outras características ou peculiaridades de cada campo. Os que já esteve em Caçapava, né, Dom Pedrito, Santana do Livramento, e os demais campi retornaremos em março, né? Como, por exemplo, os cursos idealizados, que até a Viviane mostrou aqui em Santana do Livramento, estavam alocados no município de Arroio Grande. Ele não era inicialmente em Jaguarão. E nessa reunião do consórcio, dizem, né, não conseguimos chegar até a fonte, que o prefeito perdeu a reunião, e aí Jaguarão estava e levou a instituição para Jaguarão e não em Arroio Grande. Também não sabemos o porquê que não teve o campus, que inicialmente também foi anunciado, em Rosário, né? Por que ele foi localizado em São Gabriel. Então, a gente não perca um seminário de acolhimento dos ingressantes, porque nós colocamos outros itens relacionados à criação da universidade desde então aí os anos 2000. E aí, na realidade, aos novos coordenadores, aqueles que serão reconduzidos, hoje nós estamos com um histórico, nós temos uma bagagem, nós temos uma infraestrutura que ainda não é a melhor que poderíamos ter, temos um alto corpo docente capacitado, investimos na capacitação desses docentes, dos técnicos administrativos. Nós somos hoje uma das universidades do país que tem a maior relação de técnico administrativo em educação e docente. A relação 1 para 1. Né? Nós temos um docente e um técnico. É a maior do país. E isso nos faz com que nós, hoje, se tenha um olhar para o maior desafio que eu entendo que a universidade hoje nossa, com todas as peculiaridades de criação, todos os desafios, traz, é a permanência do aluno na nossa universidade. A universidade ela foi criada por um anseio, por uma demanda da população, dos munícipes, das regiões, lutaram muito para que esta universidade estivesse. Eu lembro, eu particularmente, vou me permitir fazer esse comentário, eu morava em Capão do Leão, já estava em outra universidade, e vim nessa caravana para esse dia, porque eu entendia que esta região também precisava de uma universidade pública, precisava de vagas para aqueles que, em tese, não poderiam pagar e não poderiam chegar ao ensino superior. Eu não me encontrei ainda nas fotos, né? Mas de vez em quando estou lá com a lupa olhando, que provavelmente em algum momento nós vamos encontrar. Mas eu vi, assim como milhares, né, de pessoas vieram, né, centenas de pessoas, e nós construímos a universidade. Cada um de nós, né, eu cheguei na universidade em 2009, estamos terminando essa contribuição na gestão. Amanhã, né, ou depois, nos próximos meses, muitos de vocês estarão em outras posições de gestão, estarão, né, como reitor, vice-reitor, pró-reitor, diretor. E hoje o maior desafio da nossa universidade instalada, edificada nos 10 municípios, é pela permanência do aluno. O maior desafio que nós temos hoje. Nós democratizamos o acesso, nós temos vaga no ensino superior na nossa instituição,
Nós temos laboratórios, né, uma infraestrutura que temos que melhorar. Nós estamos atraindo os alunos, mas hoje nós não estamos conseguindo fazer com que eles fiquem na nossa universidade. Então esse é o maior desafio que vocês, nós, gestores, coordenadores de curso, teremos pela frente. Estava conversando com o pessoal de São Gabriel na entrada, né? Esse final de semana nós assistimos um filme, ele fala dos super-heróis. Nós temos super-heróis hoje na universidade. São os coordenadores de curso. É o elo de ligação entre o aluno que chega na universidade, de qualquer lugar do país. É o coordenador de curso que faz a relação com o acadêmico, que trabalha bastante também, é um outro super-herói. Faz a ligação com os municípios, com as demandas, com os pais, com os alunos. É o coordenador de curso que é a mola propulsora que nós temos hoje na universidade. Sem sombra de dúvida. É ele que recepciona o aluno. É ele que está lá no NDE. É ele que, no embrião, participa das reuniões, fomenta os processos de melhoria. É o coordenador de curso que vai manter a nossa universidade por décadas e décadas. Sem sombra de dúvida, são os super-heróis. Eu queria uma salva de palmas para vocês que foram eleitos ou foram indicados e que a comunidade os elevou a este momento de coordenar esses cursos, os nossos cursos nos próximos 2 anos. Uma salva de palmas para vocês. E vejam bem, o perfil, eu venho estudando há alguns anos, junto com a Viviane, né, temos outras pessoas que estão participando desse estudo, o perfil do aluno do ensino superior. E aí muitos de vocês poderão dizer, o nosso aluno que chega, ele tem uma base fraca, ou ele está, de uma certa forma, fragilizado em algumas áreas do conhecimento. Em todo o Brasil, não é na nossa universidade. Em todo o Brasil, o aluno está chegando desta forma. N razões, né? N indicadores que poderíamos colocar para vocês. O Enem trouxe a possibilidade via SISU do ingresso de aluno de uma região em outra. A universidade cumpriu seu papel nos primeiros anos, que tinha uma demanda represada de alunos dessa região e trouxe para os bancos da universidade. E agora a nossa sobrevivência enquanto universidade depende desse aluno que está chegando e que está nos escolhendo. Então ele escolhe dentro de um cardápio em todo o mapa, né, do SISU, e ele escolhe o curso em Caçapava do Sul, ou ele escolhe o curso em Santana do Livramento, ou em Uruguaiana. E nós estamos tentando captar esse aluno, conquistar esse aluno. E o coordenador de curso, o seu LDE, vou pedir que vocês reflitam muito sobre isso, esses 3 dias e nos próximos, levem isso para as reuniões, como nós podemos conquistar esse aluno, recepcioná-lo e lutar pela permanência dele. Porque é ele que vai fazer com que a nossa universidade continue. Agora, há pouco eu saí e pedi para o professor Hansen se eu poderia, né, comentar com vocês. Nós somos a primeira universidade que teve uma reunião formal com o secretário da SISU desta gestão, deste governo. Então, nós estamos falando de governo A ou B, nós estamos falando da luta, da permanência e da sobrevivência da universidade. Nós somos a primeira. Fui lá, conversei com o professor Mauro e o retorno, né, ou a receptividade que ele teve conosco no ano passado e nos anos anteriores, que ele era de uma diretoria, ele percebe a nossa sensibilidade, ele tem essa sensibilidade das nossas peculiaridades, ele percebe as nossas demandas, mas ele me recebeu com uma seguinte frase: o modelo estrutural é outro. Nós estamos num outro modelo que o ministro quer impregnar ou implementar nas
E nós só vamos conseguir avançar com as nossas demandas, nós só vamos conseguir avançar com a ampliação do quadro, com os recursos para a infraestrutura, se nós tivermos alunos. Esse foi o recado que foi nos dado. Nós temos que ter alunos. Esse foi o recado, essa mesma frase que eu estou dizendo para vocês. Não há como suportar cursos que tenham 4, 5 ou 10 alunos em uma turma. Não há como suportar um curso que ingressa 50 ou 100 alunos e forma 10. Né? A instituição tem que se repensar, a instituição tem que se rever, se autoavaliar, para que isso possa, nesse primeiro momento, nós termos, enquanto gestão, e esse é o início da conversa que nós vamos ter, os senhores e as senhoras continuarão nos próximos anos, né, como gestores, este debate e essa tentativa da luta e da permanência da nossa universidade. Então, o nosso perfil de aluno que está chegando é ele que nós temos que acolher com todas as fragilidades. Se ele teve, né, a educação básica frágil ou não, ele venceu, ele tem um passaporte, que é o SISU, para ingressar na nossa universidade. Então, nós temos, enquanto docentes, enquanto gestores, enquanto coordenadores de curso, perceber que temos que ajudar o aluno a chegar no seu destino, no seu sonho. Né? Em algumas falas que eu já fiz, né, alguns eventos, nós somos construidores de sonhos. Né? Há um momento que nós recebemos um aluno com essas fragilidades, para ele venceu a barreira de chegar ao ensino superior. Nós temos que acolhê-lo e conduzi-lo ao término do ensino superior. E aí ele não tem culpa se é frágil, se a estrutura mudou, se o governo mudou, se os recursos diminuíram, se o modelo pedagógico se diferenciou ou não. O que nós não podemos, enquanto docentes, é ministrar aulas como nós recebemos há 5, 10, 15 anos atrás. O modelo é outro, a estrutura é outro, o perfil do jovem que está ingressando é outro hoje. E é isso que eu quero trazer essa reflexão, porque a nossa universidade, a nossa história é muito linda. Ela trouxe vida para o povo, ela trouxe mobilidade, ela trouxe cultura, ela trouxe pesquisa, ela trouxe uma movimentação na nossa região. Então nós temos que lutar para que essa universidade, que é nossa, que nós elegemos, que nós estamos aqui porque queremos, que ela continue. Que ela tem que continuar com esse aluno que está chegando, como ele chega no Acre, como ele chega em Brasília, como ele chega em São Paulo. E aí vejam bem, nós temos que ter esse mapeamento do perfil do nosso aluno. Um aluno que chega numa engenharia, o aluno que chega na licenciatura, o aluno que chega num curso de tecnólogo, que perfil, o que ele está escolhendo a nossa universidade? Pode passar. Nós tínhamos, né, no início lá, né, essa é uma charge aí, um pouco antiga, mas eu acho muito pertinente. No primeiro ano lá do ensino fundamental, depois no terceiro, no quinto ano, né, faça dessa forma, faça desta maneira, copie dessa forma, leia este livro. Né? E quando o aluno chega no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, o que ele quer dizer? Né? O que ele quer quando diga para você desta forma? E ele vence muitas vezes o ensino médio com as mesmas características da educação básica lá dos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Eu vou pedir para abrir o outro slide. A professora Suzana, a senhora colocou o outro slide do INEP? Está no final dessa apresentação? Pode passar para o final, então. Eu quero mostrar para vocês dados do INEP que a gente vem trabalhando. Ele é um dado, né, de 2 anos atrás. Pode passar também no final.
que traz o retrato da educação básica, mas que dá o perfil do aluno hoje, do ingressante que está chegando nos nossos bancos universitários. Nós temos hoje no país a grande virtude de colocar todo aluno nos primeiros anos, no primeiro ano do ensino fundamental. Temos essa virtude. Ao longo dos anos, os governos, por características A, B ou C, alavancaram então o número de matrículas, construção de escolas. Nós temos no Rio Grande do Sul 89% dos nossos alunos são postos no primeiro ano do ensino fundamental. Não tá? Não salvou? Então vou comentar os dados, está no INEP, 45% dos alunos terminam o ciclo da educação básica, o ensino médio. Então, nós colocamos 90% das crianças na escola no Rio Grande do Sul, esse dado não está aqui, tá? Estava na outra apresentação. E nós conseguimos com que 45% desses alunos terminem o ensino médio. Se nós olharmos os 4 gráficos do ciclo da educação básica, a gente vê o gráfico do primeiro ano do ensino fundamental completo. E o gráfico do ensino médio, com 18 ou 19 anos dentro da pesquisa, ele está pela metade. Então, assim, metade dos nossos jovens não conseguem chegar ao término do ensino médio. Metade da população. Esse dado está no INEP, depois eu vou pedir para disponibilizar os gráficos para vocês. Então, metade da população no Brasil, o Piauí é o pior estado. Vou dar um exemplo, ele coloca 99% das crianças no primeiro ano do ensino fundamental e termina com 33% do ensino médio. Ele perde 2/3, então, desses alunos. E é esses alunos que venceram todas essas adversidades que chegam na nossa universidade, por uma escolha, uma razão que os trouxeram até nós. E esse dado eu trouxe também do SAEB do ano passado, que 7 de cada 10 alunos concluintes do ensino médio têm um nível insuficiente em português e matemática. 7. Então a gente pode espernear, pode gritar, pode fazer várias reuniões, pode dizer que precisamos do cálculo 1 para os cursos, mas nós temos comprovadamente que desses 10, em média 7, não têm essas habilidades. Então não adianta nós iniciarmos o nosso percurso formativo com um aluno que não tem a capacidade de reter essas informações e de internalizar alguns conhecimentos. Então nós temos que mudar, nós não podemos fazer o cálculo 1 de 1999 ou 1995, quando eu fiz a graduação, ou de 2000. Hoje eu preciso ter uma nova estrutura pedagógica, um novo fluxo, um novo olhar, porque o aluno está chegando com essas duas grandes insuficiências. Pode passar? A nossa avaliação internacional no PISA, entre 70 países, nós ocupamos 59 em leitura, 63 em ciência e 66 em matemática. Nós estamos nas últimas posições. Pode passar. Essas avaliações, ela traz que o Brasil, entre 137 países, nós estamos ocupando o número 127 na educação básica e 125 na educação superior. Nós estamos na fileira, no finalzinho. Então vejam bem, por que eu trouxe esse dado? Ele é alarmante, quando a gente começa a colocar por que estamos tão distantes dos primeiros colocados, ou das primeiras dezenas, não precisaríamos estar em primeiro lugar. Mas vejam bem, esse dado reflete que nós temos que fazer algo diferente, porque nós não estamos conseguindo vencer os critérios de avaliação
ou não estamos conseguindo colocar esse aluno. E também somos responsáveis na educação básica, porque temos cursos de licenciatura, para que ocupemos posições melhores. E aí vejam bem, eu trouxe também dados do INAF, né, Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, que a gente viu muitos cursos, né, algumas reuniões que a gente teve, nós estamos recebendo analfabetos, nós estamos recebendo alunos que vieram do EJA, nós estamos recebendo aluno que não sabe ler e interpretar. Isso é recorrente, os senhores, provavelmente, alguma das reuniões que vocês presidem, isso é presente. E é verdade, porque nós temos de analfabetos funcionais uma classificação, são 5 níveis, né, de sujeitos que estão classificados aí na idade de 15 a 64 anos. 8% de analfabeto, né, total, 22% de rudimentar, 34% de elementar, 25% são funcionalmente alfabetizados no nível intermediário, que nós chamamos, e apenas 12% são proficientes, conseguem ler, interpretar, né, fazer uma reflexão, escrever algo, né, ter um objetivo, ter algo dessa natureza. Aqui é uma pesquisa, né, que teve como um total de 2.000 pessoas que foram entrevistadas, né, a fonte do ano passado do INAF, ela coloca que nós foram entrevistados 342 alunos do ensino superior, é uma base, né, e nós chegamos aqui. Nós não temos nenhum analfabeto no ensino superior, até porque a legislação prevê que ele tem que fazer, né, pelo menos um processo seletivo, ou SISU, ou uma prova de redação. Então, nós não temos nenhum analfabeto no ensino superior. Nós temos 4% rudimentar, 25% elementar, 37% intermediário e apenas 34% proficiente. O que nós queremos dizer? Apenas 1/3 dos alunos que chegam na nossa universidade tem a proficiência, o entendimento, né, a funcionalidade de ler, interpretar, raciocinar, produzir textos, avançar. Então, volta aí vou só fazer outro comentário. Vejam bem, nós, nesses 34%, também nós não podemos ser ingênuos e egoístas de querer todos estes alunos com a proficiência no nosso curso. Então, vejam bem, eles estão distribuídos em vários cursos. Então, nós temos que ter a ciência que nós temos diferentes níveis de alunos que estão chegando e que nós temos que trabalhar de forma que atenda estes alunos que não são proficientes. Pode passar? Pode passar. Então, o INAF coloca, né, que frequentar a escola, a universidade, não vai assegurar que os sujeitos tenham habilidades suficientes para fazer a leitura e a escrita do cotidiano. Estar na escola, estar na universidade, estar no espaço escolar, no ambiente universitário, não garante. O que garante é o trabalho pedagógico que essa instituição oferta, seja ela o caráter, né, que a instituição for propor. Pode passar. Então, aqui a educação superior, né, do INAF também, nós temos funcionalmente alfabetizados 96%, né, mas com uma proficiência apenas de 34%, pode passar. E a escolaridade, vejam bem, ela é o principal fator para o alfabetismo. São alguns dados, né? A relação, como eu coloquei, ela não é absoluta, né, ou linear. Essa relação ela tem que ser construída, inclusive com as relações quando o aluno chega na nossa universidade. Quem são então os nossos alunos? Isso, o Fonaprace está pesquisando muito, quem quiser pode entrar também na página do Fonaprace, que ele vai trazer o aluno do ensino superior. Nós expandimos, estão chegando alunos que jamais imaginariam que estariam chegando na universidade, muitos ainda, né, muitos
Tem um dado lá, se não me falha a memória, 50% ou 60% da primeira geração da sua família que estão chegando ao ensino superior. Então, mais de 50% a sua família está tendo o primeiro aluno que chega ao ensino superior. Nós temos a diversidade no perfil desses alunos, né, culturalmente, de regiões, né, de situações que ele vem na maior diversidade possível. Então, o aluno ele não vem todo de uma região, ele não vem todo de uma mesma cultura ou situação. Temos a questão da evasão e da retenção. Muitos alunos, pelo SISU, estão experimentando a universidade. Então, ele chega no primeiro semestre, não consegue a sua moradia, a sua habitação, não se adapta ao clima, sente saudade da sua cidade, né? Eu fazia uma grande crítica ao primeiro vice-reitor, o professor Norberto, porque tinha na página da Unipampa, dizia assim, venha para a universidade e você tem moradia, alimentação e transporte. Mas eu pensei que é uma propaganda enganosa. Porque quando eu era diretor ou coordenador do campus, os alunos chegavam e diziam assim, onde é que tem a casa do estudante? Eles não tem. Nós tínhamos e temos ainda hoje o auxílio, pretendemos entregar as primeiras casas desse ano. Então a gente já partia do pressuposto de fazer uma informação que não era mais correta. Então eu sempre fazia essa crítica, temos que colocar que é auxílio e falar junto à Procuradoria Federal, se possível, colocar o valor, né? Porque o aluno que escolhe já tem que ver, inclusive, o que ele vai utilizar de recursos para se manter na instituição ou não, né? Ou desistir. E isso nos traz o perfil do aluno. O perfil do aluno, né, a média nacional, que está lá no Fundabras, a renda máxima que ele chega é R$ 2.600. Ele é branco, solteiro, ele mora, né, com os pais ou parentes, ele não trabalha e mais da metade, como tem ali, né, também não tem renda e no máximo que ele se dedica aos estudos são 3 horas semanais. Então esse é o perfil do aluno que está chegando na nossa universidade. Como nós vamos trabalhar para reverter, né? Então a gente já teve também um campus que nos chamou, que ia proibir o celular, né, na sala de aula. Então veja bem, nós não podemos dar a mesma aula que nós recebemos, ou a mesma aula do semestre do ano passado. Né? Quando você está ministrando o mesmo conteúdo, o aluno está com o celular e ele está muito além, né, nas mídias do que você está ali hoje trabalhando. Então, em qualquer tipo de bio que você coloca, ele já vem maduro. E aí tem mais informações, né, lá na praça. 20,4 ingressaram por políticas de ação afirmativa ou inclusão social, 35% vem de escola pública ou particular que teve bolsa, 30% são por critérios de renda e 10% por critério étnico-racial. Então esse é o perfil do que está chegando. E aí, hoje, né, a Viviane trouxe o histórico todo que nós tivemos. Hoje, nós temos na universidade, fechado no ano anterior, mais de 13.000 alunos, incluindo os 2.000 e um pouquinho do EAD, de graduação. Temos quase 2.000 alunos oriundos de fora do Rio Grande do Sul. E no país, vejam bem, para vocês terem uma ideia, eu estava tentando buscar o ano passado, mas não consegui. No país, nós temos 10%, mais de 31.000 alunos novos que se matricularam em unidade diferente da sua residência. Então, nós temos um percentual dentro da linha, né, da média nacional, porém, nós temos muitos outros desafios do que uma grande metrópole ou uma capital, né? Nós temos cidades pequenas, né, que às vezes não têm infraestrutura, especulação imobiliária, né? Nós não temos a infraestrutura para receber esse aluno, então não tem o atrativo que uma universidade, um grande centro, poderia ter para manter este aluno. E aqui também eu coletei dados do censo, né, do Rio Grande do Sul, das matrículas. Nós vamos disponibilizar todos
esses dados para vocês, né? Não vou ficar aqui nos cansando, mas temos um significativo número de matrículas que nós somos responsáveis, né? Então, enquanto universidade interiorizada, né, da região, nós temos um número ingressante de mais de 3.000 alunos anuais. Então, nós já deveríamos ter, né, quase que o dobro dos nossos alunos em números absolutos de matrícula por aluno que ingressa na instituição a cada ano. E aí o Luiz Hamilton, nosso pró-reitor de Planejamento e Infraestrutura, vai comentar isso no último dia. Muitos de nós, e isso há 2 anos a gente vem trabalhando no orçamento, acredita que ministrar aula para 5 alunos, ou para 50, ou para 1 aluno, é a mesma coisa. Não é. O nosso orçamento, que vai ser este ano na base de mais de 320 milhões, ele é feito em cima do censo do número de alunos de matrículas que nós temos a cada ano. Então, a cada ano encerra o censo, nós colocamos esse quantitativo do censo no próximo ano, que é a base da matriz orçamentária da OACC para o próximo ano. Então, nós temos um delay, uma defasagem. Os alunos do ano passado servirão de base para o planejamento orçamentário neste ano para 2020. Então, hoje, se eu não me preocupar, por que na minha turma, ou na minha sala de aula, ou no meu grupo, eram para ingressar 50 alunos e ingressaram 30, ou ingressaram 15, ou ingressaram 7, isso vai derivar daqui a 2 anos no recurso que a instituição vai receber. E uma das orientações, né, ou algumas das provocações que a equipe técnica do MEC vem fazendo é que os próximos orçamentos sejam feitos em cima do aluno, matrícula cabeça, que eles chamam, né, o que nós temos matriculados no ano. Porque isso é uma possibilidade de reduzir o orçamento, o planejamento orçamentário para o ano seguinte. Então vejam bem da nossa responsabilidade quando nós compartilhamos no nosso WhatsApp, né? Venha para o Unipam, faça o curso do campus A, B ou C. Nós estamos ajudando a manter a universidade para os próximos anos, porque esse aluno, no momento que ele chega, ele vai entrar no cômputo da nossa matriz orçamentária. E vejam bem, não estou aqui reduzindo, né, o nosso discurso ou a fala a uma situação financeira, né, monetária, simplesmente. É uma questão de sobrevivência para a universidade. Nós podemos não concordar. Eu não concordo com esse modelo, com esse mecanismo, mas é desta forma que ele é feito. Então, nós não concordamos, né, se não estamos concordando, podemos colocar os nossos pontos de vista, podemos buscar situações junto com outras instituições, ou pedir ao nosso reitor que leve essas sugestões, mas a manutenção da universidade depende do perfil deste aluno que está ingressando na universidade. Se nós fecharmos os olhos para isso, se nós dissermos que não temos nada a ver com isso, se nós não propusermos processos de melhoria, planos de divulgação da instituição, do nosso curso, das tratativas junto às prefeituras, de chegar ao aluno do ensino médio, de iniciativas para buscar esse aluno, né, nós correremos grandes riscos nos próximos anos. Então, é o momento de todos nós nos unirmos e tentarmos achar estratégias e soluções para que este aluno que chegue na universidade se empare nele. Pode passar, vai fazer bastante, né? O EAD eu trouxe, né? O pessoal sabe que eu sou um defensor da modalidade. A professora Suzana, né, compilou esses dados para mim, que no Rio Grande do Sul nós tivemos 34% crescidos, né? Ou seja, acima da média nacional. 75 mil ingressantes em graduações à distância no Rio Grande do Sul, de acordo com dados do MEC. Então,
O ano passado, o último edital da CAPES, ele elencou 10 bilhões para a educação à distância. Então vejam bem, não é 1, nem 2, nem 3, 10 bilhões. O novo governo está sinalizando que vai investir na educação à distância. Então, são sistemas híbridos, né, talvez semipresenciais, de uma certa forma a gente vai ter que se adaptar e ir trabalhando também. 27% cresceu o EAD em todo o Brasil. Pode passar. 1 em cada 5 alunos da educação superior estuda em cursos dessa natureza. Então, nós temos também esta relação. Pode passar. Isso aqui eu ia falar, mas já estamos com o tempo esgotado, né? Vejam bem, aqui o crescimento por grau acadêmico, né? A gente teve a expansão, né? O reúne, como a Viviane colocou, nós tivemos matrículas por grau acadêmico, né? 69% do bacharelado, 19% na licenciatura e 12% dos tecnológicos na nossa universidade no último ano. Na década, né, o crescimento também está aqui, né, em todo o país. 49% na licenciatura, 141% no tecnológico e 65% no bacharelado. Pode passar. Aqui nós temos as licenciaturas também, que eu trouxe um mapa, né, do presencial do EAD, dos 10 anos, né, 2007 2017, que a gente compilou. Também vou deixar para vocês, pode passar. Todos são dados coletados do INEP, né? As vagas oferecidas e as vagas ocupadas por categoria administrativa. Então aqui também eu trouxe para vocês vagas novas que são geradas e vagas que são ocupadas remanescentes. Então vejam bem, esta parcela de vagas não ocupadas já no início do processo, não só na nossa universidade, mas em todas, é a grande preocupação de todas as universidades. Nós não podemos sair, né, do primeiro momento da matrícula com a não ocupação das vagas. Então, os cursos, ao invés de muitas vezes, né, solicitar o apoio à ACS, ou à reitoria, né, ou à Prograde, também tem que nos ajudar a pensar formas que essas vagas sejam ocupadas desde o início do ingresso. E isso, como eu falei anteriormente, nós temos que planificar cada vez mais, e essa planificação é importante, né? Como nós vamos preencher a vaga ociosa do curso que eu estou coordenando. Pode passar. Que já está bem no finalzinho. Convergência e divergência, pode passar, Viviane, por favor. E aí, pessoal, esse aqui também é uma figura, né, que eu retirei lá do evento de Sergipe, que nós estávamos discutindo com o Fonapraça. Nós temos que vencer o abismo entre a escola pública e a universidade, né? Então, muitas vezes nós não ofertamos a nossa mão para o aluno, e o aluno não consegue pular, né? Ele não consegue atravessar essa grande mudança na sua vida, de sair da escola pública e chegar na universidade de uma forma muito abrupta. Então, encarecidamente, eu gostaria de terminar essa fala dizendo para vocês que nós, enquanto instituição, temos que lutar pelas taxas cada vez menores de retenção, pelas taxas cada vez menores de evasão. Deem as mãos para os alunos que estão nos escolhendo. Conversem com eles. Vejam quais são as suas necessidades. Façam reuniões com os RDS. Procurem os BUDs de cada campus. Converse com o coordenador acadêmico, com o diretor. Promovam projetos para conquistar o aluno para ficar conosco. Este aluno que está chegando de qualquer lugar do país, sem distinção, ele nos escolheu. Ele é o maior tesouro que nós temos no nosso ambiente de trabalho. Cuidem desse aluno. Trabalhem
importante para a vida dele construir o sonho e para a nossa universidade se manter. Muito obrigado.